Agora, nós vamos falar das proteções contra arcos elétricos. Bom, utilização de dispositivos de abertura sob carga. Como eu falei, a seccionadora de abertura sob carga é um dispositivo para abertura sob carga, mas nós não recomendamos. Isso aí a gente tem, tipo, é igual seguro, tem para não usar. E se precisar usar, a gente vai ter que fazer o melhor procedimento para utilizar. Disjuntor é o equipamento que é correto para fazer um seccionamento sob carga. Bom, o sistema de intertravamento, gente, ele pode ser um sistema eletromecânico. Intertravar, por exemplo, eu posso ter uma chave seccionadora intertravada com uma chave de aterramento. Quando eu abro uma, eu já movimento para o outro lado, tá certo? Esse intertravamento pode ser feito de forma eletromecânica, que foi esse que eu acabei de fazer, mas pode ser por lógica de relés, que ele recebe as informações de posições e etc., e ele faz os devidos bloqueios. Bom, chave de aterramento resistente ao curto-circuito. Essa chave que apareceu aí agora é exatamente a chave que eu falei. Ela abre para um lado e aterra para o outro, mas ela tem que ser dimensionada para suportar o curto-circuito presumido. Então é importante que você saiba qual será o maior nível de curto-circuito naquele alimentador, naquele sistema. Quando é concessionária, ela vai fornecer esse nível de curto-circuito para vocês. Corredores operacionais curtos, altos e largos. Corredor da subestação, gente, por isso que eu falei com vocês, isolem a subestação, por exemplo, é bom isolar, eu deixar a medição de um lado, transformação no outro e sala elétrica no outro compartimento. Quando eu faço isso, se eu coloco só medição em proteção, meu corredor é pequenininho, eu limito ele o menor possível para facilitar uma rota de fuga. E também, a parte de ser alto, ele nos ajuda também o calor, né? A gente vai sentir, tem uma sensação térmica menor quanto mais alto for a subestação, mas não vai subir demais, porque senão fica muito caro. Então a gente vai mesclar aí, fazer o bom senso, tá certo? Largo, não tão largo, porque se você alargar demais vai ficar muito caro e às vezes não vai compensar fazer isso. Você poderia você às vezes vai ser limitado por edificações que não vão permitir você também fazer isso. Como outra proteção contra os arcos elétricos seriam as coberturas sólidas ou barreiras, ao invés de coberturas perfuradas ou telas. Isso aqui é interessante, tá, gente? Isso aqui causa uma polêmica dentro das concessionárias. A concessionária tem um padrãozinho daquela tela ali, aquilo ali para mim é muito furado. É um padrão que é furado, porque não sei se alguém já teve dentro da subestação quando abriu um arco, quando um TC explodiu e os estilhaços saíram. Um estilhaço de uma explosão do TC ou de um TP é um tiro, machuca muito. E um arco elétrico, igual no item anterior está falando ali, ó, largo, mas não tão largo. É para garantir uma distância tal que o calor de um arco elétrico não te machuque tanto. Apesar que vocês vão estar com vestimentas adequadas para aquele ambiente, né? Mas sempre vai ter uma parte do corpo que vai ficar exposta, tá certo? Sempre. A gente protege, mas sempre vai ficar alguma parte exposta. Mas então, quando você faz isso, você garante que se algum dano ou um problema ocorrer, ele será menor. Bom, as coberturas só as barreiras ao invés de coberturas perfuradas ou tela. Uma vez eu dimensionei a subestação, a concessionária exigia a tela dela, mas o cliente ele exigia a cobertura sólida lá, uma porta tipo metálica com um visor em policarbonato, onde eu poderia fazer inspeção visual da subestação sem correr risco de um arco abrir no instante que eu estou ali, um animal bater na barra, abrir um arco, explodir um terceiro, jogar um estilhaço. Então teve um problema porque a concessionária não queria aceitar e aí deu um problema danado porque o que eu fiz? Como a concessionária exige a tela, eu coloquei a tela por dentro e coloquei um anteparo por fora, pronto. Atingi a concessionária e atingi a exigência do cliente que queria uma segurança aumentada. Que, no meu ponto de vista, o correto era ele. A tela
Não, é só uma proteção de limitação de acesso. Igual você vê, às vezes você abre um painel elétrico de baixa tensão, você abriu a porta, depois é que vem a tela. Então, eu tenho uma proteção da porta principal, que não deixa nada acontecer, mas durante as minhas inspeções, fazer termovisão, eu tenho uma tela que eu consigo ver, fazer a inspeção, verificar se não tem um cabo queimando lá, um barramento ficando preto lá de tanto calor. E apesar que a termovisão vai verificar isso, mas a termovisão verifica o invisível. E os olhos, às vezes, vai verificar questões mais graves, né? Outra proteção contra arco elétrico é que os equipamentos, eles devem ser ensaiados para resistir às faltas de arco interno. O que é isso? Os cubículos dessas subestações, que são essas compactas que estão no mercado hoje, eles fazem um ensaio de tipo, que ele tem que suportar aquela pressão, ele tem que suportar o calor daquele arco, ele tem que direcionar aquele arco para baixo, para o solo, para cima ou para a parte traseira da subestação. E tem que ser garantido que essas partes, elas têm compartimentos que se abrem para direcionar esse fluxo de ar. E elas têm que ser todas aterradas, que se um arco abrir para a carcaça, igual nós vimos aquele menino lá, o moço lá, como está aterrado, o dano vai ser menor, tá? Outra proteção contra arco elétrico seriam dispositivos sensíveis à luz, que seriam os relés de arco. Os relés de arco, ele operam muito mais rápido do que o relé convencional. Então, lá dentro do painel, por exemplo, abrir um arco lá no painel, às vezes, como as fibras de vidro vão estar passando por todos os pontos lá do painel, ela vai conduzir a luz até esse relé e ele, num tempo muito menor do que o relé, vai abrir o sistema. Hoje é muito comum vocês utilizarem relé de arco em subestação, tá?